Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. 19 horas e 57 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Hoje, edição super especial da TV Bancários, nesta quinta-feira, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Estamos recebendo aqui a grata visita da Jacira da Silva, diretora aqui, faz parte da MNUDF, ex-presidente do Sindicato de Jornalistas aqui do Distrito Federal, ex-diretora do Sindicep, foi também diretora da CUT-DF, é militante negra. Tudo bom, Jacira? Boa noite. Acima de tudo, é uma trabalhadora militante. Eu vou começar esse programa perguntando o que representa para você, como militante, como trabalhadora, como ex-sindicalista, esse dia 20 de novembro. Primeiramente, agradecer o convite, por entender que o movimento sindical, representado uma das entidades, que é o Sindicato dos Bancários, sempre esteve comprometido com a nossa luta de combate às discriminações, principalmente a discriminação racial. Por a data 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, nós estamos como uma das metas prioritárias para esse ano, foi o lançamento do 20 de novembro como feriado nacional. Então, a nossa entidade lançou em Recife há 2 semanas e o resultado desse lançamento foi já o projeto que estava no Congresso, já foi aprovado nas 2 comissões e precisa agora na Comissão de Constituição e Justiça para, de fato, se tornar um feriado nacional. Por que essa necessidade de ter um feriado nacional? É para que nós, sociedade brasileira, podemos, nesse dia, fazer uma reflexão, fazer uma análise e buscar que as políticas públicas, que a sociedade como um todo venha usar essa data no sentido de dar visibilidade às ações, voltadas para a população negra, que nós somos a maioria, mais de 60% da população brasileira. Brasília também traz uma programação intensa e interessante na busca dessa visibilidade da nossa luta contra o racismo. Tem várias entidades negras que estão com suas pautas e entre elas temos agora no final de semana também um evento que vai trazer essa visibilidade para nós, mulheres negras, para o jovem negro, e que acontece de 21 a 23 na Funarte, o espetáculo musical Tradição Viva. O 20 de novembro também ele permite, né, que o Estado e a sociedade mantenham o diálogo estreito e que as escolas, principalmente com a Lei 10.639, não fixe somente na data do 20 de novembro. Porque a data ela é simbólica, né? É uma referência. Ela diz para nós que precisamos ter uma pauta sistemática e permanente nas escolas, nos meios de comunicação, em todos os setores da sociedade que contribuem para a gente chegar e atingir essa igualdade de direitos e oportunidades. É isso aí. E você pode participar também deste programa, enviando perguntas para a Jacira da Silva, enviando perguntas também para o nosso presidente Eduardo de Araújo, que vai falar agora, que nós responderemos ao vivo para você. Basta clicar no Linha Direta, recebemos a pergunta, respondemos ao vivo. Presidente Eduardo Araújo, boa noite. Os dados do segundo censo da diversidade divulgados pelos bancos recentemente confirmam que a discriminação racial ainda é presente nos locais de trabalho. Em linhas gerais, o que esses números revelam? Boa noite, Valdir. Boa noite a todos, todas. Os números revelam uma realidade cruel dos bancários e bancárias, que quando você entra numa agência bancária, você dificilmente encontra um negro ou pardo, né? A gente considera no censo da diversidade a autoafirmação das pessoas. E a gente teve, nesse segundo censo da diversidade, o primeiro foi feito em 2008, uma ampliação do número de pessoas que responderam como categorizado como negro, né? E eu creio que esse debate, esse processo de conscientização, para que as pessoas não tenham vergonha de dizer ou se classificar como negro, né? Que não é nada ruim, mas sim que a gente consiga
ter essa visibilidade, né? Ou seja, é importante falar sobre essa questão de visibilidade, porque quando você vai assistir uma televisão, quando você abre uma revista, onde estão os negros? Se somos mais do que 50% da população, se você não se vê na revista, não se vê na televisão, não se vê no cinema de forma adequada, né? Sempre caracterizado como bandidos. Então, isso cria um obstáculo das pessoas terem a consciência e se autoafirmarem como negros. Então, buscamos fazer isso para que haja um mapeamento efetivo e que a gente consiga fazer políticas que mudem esse quadro, né? Hoje instalado não só nos bancos, mas em várias empresas. E a gente tem casos assim, muito interessantes de como isso é agressivo, né, contra a população negra no Brasil. Ok. São 20 horas, 3 minutos. Como eu disse, você pode participar deste programa. Basta clicar ao lado no Linha Direta e enviar suas perguntas. Hoje quem está aqui é a Jacira da Silva, coordenadora do MNU-DF, e o Eduardo Araújo, presidente dos sindicatos bancários aqui do Distrito Federal. Diego, põe o VT aí, como é que a pessoa faz para participar desse Linha Direta? Para participar é muito fácil. Basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. É isso aí, participe TV Bancários nessa edição mais do que especial, edição do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Essa pergunta eu vou fazer agora para a Jacira. Jacira, desde praticamente do início do governo Lula, foi criada a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial a nível federal. Nós temos aqui em Brasília também essa secretaria. Até que ponto é válido essas ações? O que essas instâncias governamentais, elas traduzem a reivindicação histórica do movimento negro brasileiro de estar assegurando essa política pública juntamente com as entidades organizadas. Se instalar uma secretaria, né, no Estado brasileiro, significa que aquele governo, que aí a gente quer para o Estado, não o governo, que está comprometido com essa luta de combate às práticas discriminatórias. No governo do Distrito Federal, atendendo também essa reivindicação, porque desde 2003 cria-se a federal e ela só tem sentido se os estados tiverem as suas instâncias governamentais para poder garantir essas políticas públicas. E no governo do Distrito Federal atendeu essa necessidade e criou-se a Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial. O especial já é um problema. Por quê? Porque o especial ele é algo que está sujeito a continuar ou não. Depende da vontade de quem vai estar administrando aquele momento, aquela cidade. E a vontade política, ela precisa predominar não pela o seu interesse pessoal, mas sim o interesse coletivo de que nós precisamos ter essa visibilidade, ter dentro do Estado, acesso à educação, à saúde, acesso a uma comunicação democrática, e o governo do Distrito Federal instalou um serviço que é o Disque Racismo, 156, opção 7. Esse serviço precisa ser uma política permanente. Esse é o grande pleito de nós, sociedade civil. Independe de quem esteja, e que essa instância, essa política dentro do governo federal precisa ser garantida. Como as demais, a saúde da população negra, que também teve um avanço, criou-se um comitê técnico no governo do Distrito Federal
por entendermos que dentro do próprio SUS tem prática racista dos profissionais da saúde como dos usuários da saúde. Dentro do campo da educação, a Lei 10.639, onde ela garante a inserção da história do negro no Brasil e na África nos currículos escolares. De 2003 a 2014, uma década para instalar, implementar uma lei. E encontra resistências, mas essas resistências estão sendo quebradas. Por quê? Porque a sociedade civil organizada e o Estado junto faz com que essa política tenha início, meio e fim. Que atinja e envolva, que inclua, porque o incluir significa ter o mesmo espaço, o tratamento igualitário, um recurso igual. O que nós estamos dizendo? Continua, é necessário essa instância dentro do governo do Distrito Federal e a nível federal que possa garantir essa visibilidade. Para que isso ocorra, precisa estar no mesmo patamar da importância de uma Secretaria de Economia, uma Secretaria da Fazenda, e para que possamos... Importante, por quê? Porque nós somos a maioria da população brasileira, precisamos sair desse lugar que a história oficial nos coloca. Nós não temos que sair desse processo, desse imaginário que nós fomos escravizados. E aí a gente corrige. Nós somos pessoas que foram no processo escravizadas, pessoas negras arrancadas arbitrariamente do continente africano. E esse Estado tem que dizer não ao racismo. E ele diz com políticas públicas, e principalmente o Ministério da Saúde, que também lançou uma campanha de racismo faz mal à saúde. Denuncie, não se cale. Quer dizer, então diz que racismo no Distrito Federal. Na área federal, com esse disque racismo dentro do SUS. Mas você quer uma saúde diferenciada? Sim. Por quê? Nós, negros e negras, temos doenças que são oriundas e a maior incidência para a população negra. Quais? A hipertensão, a anemia falciforme. E o maior, ou menor, não vamos botar nem maior, nem menor, nem pior, que é a questão psicológica. A pessoa que é discriminada, ela é afetada psicologicamente de uma forma comprometedora. Eu vou pegar esse gancho que você colocou da discriminação e vou voltar aqui para o presidente Eduardo Araújo, falando do censo da diversidade. O que mudou em relação a 2008, quando foi divulgado esse primeiro censo? Sim, o primeiro censo já foi uma luta, né, para que a gente pudesse instalar, mas nós, do movimento sindical, insistimos com os bancos e criamos políticas afirmativas, né, para que a gente pudesse ter a cota de trabalhadores negros no serviço. Mas foi feito um censo, a gente não conseguiu ter acesso a todos os detalhes, mas já apontávamos ali, além do número de negros ser pequeno dentro dos bancos, uma diferença salarial entre homens negros e homens brancos e mulheres negras e homens brancos. Então a gente conseguiu ver que existia um número muito grande, a distância de salário era grande no primeiro censo. No segundo, para os homens, já houve uma redução, então chegou até 18% de diferença de salário a média salarial entre os negros e os brancos, e para as mulheres chega até 38% de diferença salarial entre os homens brancos e mulheres negras. E nos dois casos, tanto homens negros e mulheres negras, a maior diferença está no Sudeste. E isso tem a gente pode fazer uma certa correlação, porque a maioria dos bancos privados estão na região Sudeste, né? Eles se concentram onde a riqueza está. Eles não vão para a região mais pobre, ou vão para o Nordeste ou Norte. E isso a gente identifica também que os bancos públicos é que têm maior predominância nessas outras regiões. E por isso, na nossa inferência, essa diferença pode ser porque no concurso não existe uma diferença muito grande na hora de se contratar. E como a maioria da população já tem a cor parda ou preta, então a gente consegue ir por esse caminho. Mas nós tivemos em torno de 48% da população de bancários que respondeu, ou seja, não foi a totalidade
na pesquisa, mas ela é uma amostra representativa daquilo que a gente vê. Então nós temos aí a diferença salarial, maior discrepância para a população do Sudeste, né, considerando que os brancos estariam mais nos bancos privados, e aí volta a falar, né? Olha a propaganda dos bancos, e aí você vai ver. O banco que fez uma propaganda assim, que sempre incluía uma criança negra, foi o Bradesco, né? Que fez uma propaganda que tinha um certo direcionamento e colocava uma criança negra dividindo ali com a criança branca. Agora, só um gancho, presidente. A situação da mulher negra é pior ainda? Muito pior. Eu vou relatar um caso aqui que a gente levou para a Polícia Federal ainda nos anos 2000, ali perto de 2010, onde no Lago Sul, né, na QI 9, um banco, não vou dizer o nome do banco, por uma questão de encaminhamentos, né, que a gente deu, mas nós chegamos a levar esse caso para o vice-presidente do banco para tentar resolver, mas a gente teve que trabalhar no seguinte caso. A maioria das embaixadas ali próximos da QI 9 são de embaixadas africanas. Mas a população do Lago Sul não é negra, né? E uma pessoa foi selecionada, uma mulher negra foi selecionada para ser gerente na agência lá. Na gerência média, mas na agência lá. E a pessoa foi selecionada à distância pelo seu desempenho, pela sua competência. E quando ela chegou lá, ela falou assim, olha, você não vai poder ser gerente porque as pessoas aqui não gostam de ser atendidas por pessoas negras. Olha, não fazia sentido, né? Então, se ali temos embaixadas de negros, de países africanos. E ninguém tinha falado nada. De repente, uma superior vem dizer esse tipo de situação, ou seja, a própria discriminação está quando o seu par não aceita você. Claro. E isso foi um caso gravíssimo, a gente levou para a Polícia Federal, não conseguimos provar efetivamente essa discriminação. Mas hoje, quando se fala em discriminação, a gente acaba falando de injúria, né? Não é caracterizado como discriminação racial. Alguém acha uma brechinha para dizer que é injúria. Já para a Jacira aqui. E aí, por isso as mulheres negras não crescem, porque são mais discriminadas que os homens negros ainda. São 20h15, horário de verão, horário de Brasília. Você pode participar desse bate-papo. Basta clicar no Linha Direta e enviar a sua mensagem para a gente. Mensagem essa enviada pelo Weber, da UNB. Weber, parabéns pela abordagem desse sindicato na defesa dos negros. Estaremos lá na LBV. Obrigado a você pela audiência, Weber. Você falou há pouco aqui, Jacira, sobre a questão da Lei 10.639, e muitos estudiosos apontam que o racismo, você quer matar, tem que matar na origem, tem que exterminar na origem. E isso você vê, eu sou um cinquentão, como acho que você é também. Você pega hoje a maioria das crianças, em termos de história, ela não tem conhecimento dos heróis negros. Você pega as histórias, são pegas mais em termos de Europa e Estados Unidos. Ou seja, não tem conhecimento de heróis negros. Você pergunta qual herói negro, Zumbi dos Palmares. Poxa, tem muitos. E a questão dessa lei 10.639, que seria o ensino da história negra, da história da África, nas crianças, para as crianças, para ensino fundamental, ensino médio, a coisa não está um pouco ascendente não, né, Jacira? O companheiro e ouvintes, a gente tem a ideia e a sensação de que não está sendo praticada. Mas ontem tivemos na escola fundamental, na Samambaia. A escola toda envolvida. Quem é a diretora? E quem é a vice-diretora? E quem é a coordenadora pedagógica? A coordenadora pedagógica se assume como mulher negra. Inclusive, ela fez uma abordagem na sala toda sobre a questão da novela, que ela se sentiu agredida e queria saber o que foi se colocado. Mas esse comprometimento da escola nessa diversidade no conteúdo, não é? Precisa, primeiro,
se colocava que nós não tínhamos subsídio, tinha que capacitar os profissionais de educação, não tinha o conteúdo para poder assumir esse conteúdo, né, no currículo escolar. Isso nos coloca duas situações. Como o conteúdo do qual nós, negros e negras, a invisibilidade, e quando no processo como escravo, o que avançou nesse conteúdo escolar? Avançou sim. Como? O negro, nos novos livros didáticos, não estão vindo no papel com o estereótipo da inferiorização. Certo. Então, esse aluno, essa criança, que pegar esse novo livro, né, dentro do didático, não vai ver nem a mulher negra com lenço, a mulher com avental, reproduzindo o espaço de subalterno. Isso é um grande avanço. Essa escola ontem na Samambaia, todas as salas, não é só na disciplina arte, como está na lei. Todas as disciplinas, todas as salas se envolveram de fazer essa atividade. E numa das salas, das turmas, que cada turma assumiu, tem os heróis e heroínas negras. Mas isso é uma atividade lúdica, cotidiana? Não é lúdica, não tem que ser lúdica, né? Tem que ser elementos que vão contribuir para esse processo de conscientização. Esse dia a dia, essa escola fez desde o início do ano. Está no plano de aula, no conteúdo dela, não é só no mês de novembro. O novembro culmina, não é, com todas essas ações e as interfaces nas outras áreas de ensino. O que precisa, essa lei, ela traz o quê? Primeiro, você oportunizar o debate. Não é? Que nós, Brasil, dizemos que o racismo ele é invisível, ele é sutil, as suas consequências, sempre dizendo que o Brasil é um país que não há o racismo, e dos últimos anos está comprovado oficialmente que a sociedade é racista, infelizmente. E a escola, o papel dela traduzir ou contribuir para esse processo de conscientização. Os alunos se envolverem e assumirem a sua descendência africana. Isto que é um dos pontos importantes da lei. Você, conhecendo que a África não é só aquele processo, aquela veiculação de que é um país com animais selvagens, exóticos e tal, trazer a África para o Brasil no seu dia a dia. Nessa correlação de força e do intercâmbio cultural, para trazer para nós, brasileiros, que ter orgulho da nossa descendência africana. Tendo orgulho dessa descendência africana, nós vamos colocar no nosso dia a dia essa importância e valorização, a partir da nossa família, a partir dos nomes que nós damos aos nossos filhos e filhas, a partir o acompanhamento escolar, das discriminações que existem diária nos estabelecimentos, nas escolas, entre alunos e alunos, entre professores e alunos, não é? E que esse aluno e esse professor dê um basta nessa discriminação. E, para exemplificar, quando um aluno e uma aluna sofrem discriminação na escola, o que é o primeiro ato do pai e da mãe? Retira-se da escola. Não retire o seu filho da escola. Mas ele vai sofrer, ele é vítima desse racismo, eu não vou, como é que ele vai ter condições de adquirir um conhecimento teórico que está sofrendo diariamente a discriminação? Mantenha esse aluno na escola. Aí chegamos e temos denúncias de que a escola disse que não vai, é para se acostumar, é naturalizar a naturalização do racismo. E não é para a gente aceitar como uma situação dada. Ela está sendo alterada e as novas gerações, principalmente por meio de um ProUni, do Enem, políticas públicas federais, onde abarcam a sociedade brasileira na sua maioria e nessa maioria que somos nós negros, que estão sem esse acesso. Porque eu quero ir para a universidade e que esse conteúdo me enxergue, como mulher, como negra, como jovem, como idoso. E esse conteúdo, eu não posso ficar no enfrentamento e me sentir com o professor que ele é um racista e ela é uma racista.
E eu, aluno e aluna, preciso e exijo que esse tratamento seja igualitário. E você, aluno e aluno, com as cotas raciais, que houve aquele processo de fuzilamento, né, praticamente, e eu tenho o direito de estar ao seu lado. Como mulher, como negra, como jovem e com essa nossa peculiaridade. E o que o nosso companheiro, o diretor, o presidente do sindicato colocou, e com muita propriedade, é de que a identidade étnica e a autoafirmação dessa nossa identidade, a nossa procedência negra. Porque o meu nome é Jacira Silva, o seu nome é João Antônio, o seu é Kennedy, o seu é Johnny. E o que está aí? Mas eu tenho mais orgulho de dizer que na minha família tem uma descendência italiana, europeia, de outro, do que africana. Porque eu não aprendi a gostar dessa minha origem, porque foi a lavagem cerebral que foi feita no processo, né, de escravocrata, de trazer o negro e a negra para ser um trabalhador de mão de obra mais valia. Eu vou aproveitar esse seu gancho e vou perguntar aqui para o Eduardo Araújo, né, em que frente que o sindicato tem trabalhado. Se você até quiser fazer um comentário nisso que a Jacira falou, Araújo pode fazer, mas o que o sindicato tem atuado para combater a discriminação racial nos bancos e na sociedade, e quais as dificuldades que são encontradas para isso? Bom, para os bancários e bancárias, a gente, assim como nós apoiamos a aprovação da cota para concurso público, né? Ainda não estamos vendo praticado efetivamente para os bancos públicos, mas nós também discutimos com os bancos privados uma porta de entrada, não só para deficientes, que é um grupamento que tem, inclusive, uma lei que tem cota e eles não cumprem, né? E aí a gente trabalha com a hipótese de inclusão para todos. E aí cada um na sua proporcionalidade efetiva. Mas além disso, nós estamos fazendo um trabalho junto com o Instituto Iara, que é o companheiro advogado Adame, vai estar presente no debate no dia 26. Sempre atuou também e ele provoca, né, para que a gente possa fazer algumas ações para que os bancos possam contratar, ou seja, ações civis públicas para que os bancos possam contratar negros. Então, em determinado momento, o Ministério Público juntou o que deveria ter sido feito, ações civis públicas locais, ele fez uma ação civil pública única. E aí foi derrotado e a gente não conseguiu, na justiça, um conhecimento sobre isso. Então, os próprios juízes também praticam a discriminação quando não aceitam um tipo de discussão como essa. E no ano passado nós fizemos o debate, entregamos um documento do professor Antônio, né, para um órgão público, e a gente tem dificuldade até para receber resposta. E uma outra ideia que a gente estava pensando é de entrar com uma ação para que as escolas privadas também façam a inclusão da lei. Eu ia perguntar para a Jacira ainda há pouco, a inclusão da lei 10.679. Então, assim, mas tem... e aí a gente vê que são ações voluntárias de determinados professores ou diretores que fazem com que isso ande. E a gente ainda não conseguiu tornar isso como uma política pública efetiva, porque faltam alguns passos. E aí a gente está pensando em mobilizar via judicial determinadas questões. Uma delas, que incomodou bastante, foi o questionamento de Machado de Assis com relação ao sítio do Pica-Pau, né, falando dos negros, estereotipando enquanto tia Anastácia e quanto o Saci, né, ou seja, criando mais ainda, e aí descobrir os documentos que ele participava de determinados grupos. Mas isso é um tempo passado, mas que a gente precisa ter claridade sobre essas situações que tinham no passado. Então, o que o sindicato faz junto com a CUT, junto com a CONTRAF, que é a nossa confederação, discutir em âmbito corporativo, mas também tem uma discussão que a gente colocou hoje, que era a democratização da mídia para que a gente possa ter visibilidade. A questão de reforma política também tem pontos ali infra que a gente poderia incluir o negro também na política, porque você vai olhar o perfil da bancada de deputados, senadores, de governantes, também não tem. Então aí falta vontade política e a consciência. A questão
da escola, né? Eu conheço vários educadores. Alguns falaram, olha, na minha escola não teve nada. Na escola da minha filha mais nova, por exemplo, eles fizeram uma questão voluntária que era os negros da escola todos, servidores, professores e alunos vão desfilar aqueles que se autodeclararem negros, né? Então, desde pequeno a gente procura educar a filha dizendo, olha, tem aqui bonecas negras, né? Tem livros de pessoas negras, tem histórias de pessoas negras, para que você tenha consciência que isso é importante. Não é tratado como um lixo, né? Que muitas vezes é uma palavra forte, mas é isso que a gente vê. Quando se fala da população negra jovem, é falar assim, ou apanha e morre pela polícia, ou apanha e morre dos traficantes. Não existe nada que salve. Sem meio termo. Não existe nada que salve. Então a gente precisa ter uma consciência mais crítica sobre isso, né? E é importante que o sindicato atue não só na esfera corporativa, mas em qualquer entidade aí, seja no judiciário, seja no parlamentar. O sindicato, acima de tudo, seja uma voz da sociedade, né? Perfeito. São 20 horas, 28 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos com o último bloco da nossa edição especial de hoje, TV Bancários, Dia da Consciência Negra. Segue TV Bancários. Comemorado em 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra é marcado pela luta contra o preconceito racial perante a sociedade. Com esse objetivo, o sindicato promove o Bancários Debatem, a negra e o negro na conjuntura atual, no próximo dia 26, às 19 horas, no auditório Tom Jobim da Legião da Boa Vontade, 916 Sul. Serão debatidos os temas: o negro na conjuntura política, econômica e social, o negro no sistema financeiro, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, do Conselho Federal da OAB, reparação da escravidão, caminhos e possibilidades. Os debatedores serão os advogados Humberto Adami Júnior, diretor do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental e vice-presidente da Comissão Nacional da Igualdade do Conselho Federal da OAB, Veridiano de Brito, secretário de Estado da Secretaria da Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal, Francisco Matos, do MNU-DF, e a bancária e deputada federal Érica Cocai, do PT-DF, integrante da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Para mais informações, acesse o portal bancariosdf.com.br. O sindicato lançou no último dia 15 seu novo portal na internet. São muitas novidades para os bancários e bancárias. Além do layout e conteúdo que valorizam as imagens de capa em 3 tamanhos diferentes, foi desenvolvida uma versão exclusiva para celulares, o que mantém os trabalhadores cada vez mais conectados com a entidade. Outra novidade é que o site passa a ganhar a denominação de portal. Assim, funciona como aglomerador de uma série de outros sites ou subsites dentro e também fora do domínio do portal. Você, trabalhador, também possui acesso à TV Bancários, no menu do topo do site, além dos acordos coletivos e dos principais informativos produzidos pelo sindicato. Acesse o portal e confira as novidades tanto pela internet quanto pelo celular. O sindicato lançou no último dia 15 seu novo portal na internet. São muitas novidades para os bancários e bancários. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br.
participar é muito fácil. Basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. Já estamos, então. Olá, ao vivo é assim, ao vivo e a cores é assim, de repente você nem saca, mas já entrou no ar. Nós estamos aqui hoje na edição especial da TV Bancários, falando sobre o dia 20 de novembro, Dia da Igualdade Racial, recebendo aqui a Jacira da Silva, coordenadora do MNUDF, ex-presidente do Sindicato de Jornalista, ex-diretora do Sindicep, foi diretora da CUT-DF também, ou seja, a mulher militante, trabalhadora, negra, e nós vamos bater muito papo com ela sobre isso. E também estamos com o presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, Eduardo Araújo, falando sobre a discriminação, sobre o papel do negro nos bancos, o papel do trabalhador nos bancos privados e públicos aqui de Brasília e do Brasil. Eu vou agora voltar esse primeiro bate-papo, o Davis, aqui com a Jacira, perguntando o seguinte, nós falamos aqui sobre cotas, falamos sobre a Lei 10.639 e existe, você colocou que o negro ele teve muita, vamos até colocar num termo popular, muita porrada por conta dessa questão de cotas, e o Brasil de mais de 500 anos de idade vem com 350 anos de escravismo. Então nós chegamos a um ponto onde é diferente. Eu sempre coloco, até uma vez eu escrevi um artigo sobre isso, o negro não teve herança. O negro não teve herança. Você pega, de repente, se eu como empresário negro, eu vou ao banco para fazer um empréstimo, o que você me dá de garantia? O que você tem de garantia? De repente um branco vai ao banco fazer um empréstimo, de repente eu tenho aquele apartamento, aquela fazenda que foi fruto do meu avô, que foi fruto do meu tataravô, tal. Então temos aquela diferença e tudo culmina hoje no papel do negro na sociedade. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho sobre esse ponto e o que nós estamos fazendo em termos de ações da sua militância. Então, você fez, é o grande desafio nosso enquanto cidadão e cidadã, negros e negras, brasileiros e brasileiras. A questão de sair do imaginário do ser escravo e aceitar passivamente dessa desigualdade racial gritante. Então, precisamos, nós, trabalhadores e trabalhadoras negras, os desempregados, trabalhadores e trabalhadoras negras, que estão à margem, né, desse processo de produção. Porque nós estamos aonde? Essa é a pergunta. Nós estamos na informalidade. No desemprego. Então, mesmo com políticas públicas federais, que trouxe a Bolsa Família, mas vem muito no contexto econômico. Então, nós dissemos que o econômico, nele não combate, não se basta para combater o racismo. Precisa do econômico junto com as políticas para combater esse racismo. Eu posso morar na W3 Sul, ter o carro próprio, e eu sempre sou questionada de se eu sou proprietária, se eu, quando bate na porta, cadê a dona da casa, não é? Entra no elevador de serviço, E essas relações sociais se tornaram tão naturais que nós, negros e negras, muitas das vezes aceitamos e ficamos achando que é isso que é o nosso lugar. Então, não é o nosso lugar. Você, negro e negra, reaja. Né? Nós queremos igualdade de tratamento. E quando você coloca essa questão de confiabilidade patrimonial numa sociedade que é capitalista, que é a nossa, onde o ter vale mais do que o ser, então essa desvantagem econômica nos leva à maior vulnerabilidade. Mas nós, sociedade civil, historicamente, desde a décadas de 20, com a Frente Negra, né, brasileira e outras relações, queremos reparação. Reparação histórica, reparação, as ações afirmativas é uma das ações reparatórias. Mas nós queremos aquela reparatória que outros povos tiveram, como os judeus, como outros, que monetariamente. Aí entram os quilombolas. Aí entramos o quilombola. A reparação do direito à terra, que essa terra onde chegou, no caso do Brasil, que já encontrou o indígena,
E nós negros, que fomos dessa forma trazidos para cá e construímos esse país. Então, o direito à terra é também um direito secular, um direito histórico. E essa titulação e essa necessidade de ter esse legado reconhecido concretamente. O governo brasileiro, fazemos um apelo enquanto sociedade civil, que coloca como prioridade a luta do povo negro brasileiro. É que nós não sejamos vistos meramente como mobilizadores e como na parte cultural. A cultura muda, a cultura transforma, mas a cultura precisa ter o protagonismo de quem a produz. E quem produz essa cultura afro-brasileira é o negro e a negra. Certeza. E aonde ele está? Como é que ele está? Você avança na proposta, na luta, e você fica de fora. O que está ocorrendo, e historicamente também. Você é a vítima desse processo de discriminação. E você produz essa cultura da qual você, Brasil, se enaltece, valoriza e tal, mas na hora de dar de fato o valor real para quem produz aquela música, para quem produz aquele teatro, nós negros não temos. E essa valorização, ela precisa ser retratada também em outras instâncias. Por exemplo, nós mulheres negras, nós sempre fomos a gestora dessa família, né? E nós, mulheres negras, assumimos muitas das vezes essa família no sentido financeiro, porque o homem negro, ele na maioria está desempregado, ele na maioria está menos preparado do que nós mulheres negras nos indicadores sociais, porque ele é o alvo dessa discriminação desde jovem, desde criança. O que nós temos? Os casos. O jovem negro que é o alvo desse racismo, dessa violência policial, dessa violência racial. Para ele buscar no mercado de trabalho essa inserção, é muito maior do que a dificuldade que nós, mulheres negras. Mas sim, e onde está essa mulher negra? E aí nós estamos convidando você, mulher negra, que nós estamos organizando já a Marcha Nacional da Mulher Negra para 13 de maio de 2015. A presidenta Dilma sancionou esse como decreto e o Brasil todo já está se mobilizando. Convido você, mulher negra do Distrito Federal, para participar do comitê, impulsor da marcha. E essa marcha vai ter o protagonismo nós, de mulheres negras, mas a participação é de todas as mulheres, como nós temos sempre estado em todas as frentes. Eu vou pegar esse gancho seu, Jacira, até porque nós estamos com, acho que mais 16 minutos de programação, né, Davidson? Vou perguntar para o Araújo, qual o peso dos bancos na manutenção desse quadro discriminatório? Nós temos aí na história alguns exemplos. O mais grave de todos foi quando o Banco do Brasil quebrou depois da abolição da escravatura, porque alguns negros eram a garantia dos empréstimos. Então, era moeda, né? A Caixa Então, Econômica. são coisas absurdas. Mas a Caixa Econômica tem uma história que foi fundada também a parte da poupança com base nas economias dos negros. Alforriados, né? E eles tinham uma economia e colocaram na poupança da Caixa Econômica Federal, e isso foi a base até de ter dinheiro para fazer outros empréstimos, né? Ou seja, movimentou a Caixa Econômica no seu início ali. Mas a gente teve, por outro lado, o Banco do Brasil que quebrou com a soltura da garantia. Claro. Né? Então, só que hoje... Quebrou o banco. Quebrou o banco, né? E hoje o que a gente vê de possibilidade para a população mais vulnerável seria o microcrédito produtivo, ou seja, para quem não tem garantia, para quem está iniciando um projeto ou empreendendo alguma situação. Mas ainda é muito residual, né? Ou seja, é uma lei que o bancário Berzoini, que é do Banco do Brasil, na época ele era ministro, e ele elaborou essa legislação e teve assinatura, mas a gente vê poucos bancos fazendo esse crédito. Por quê? Porque ele rende pouco para os bancos. Então, aquilo que a gente vê que é para a população mais vulnerável, para a bancarização de quem precisa, os bancos abandonam. Então, é importante que os bancos, além de incluírem os negros no seu corpo de funcionários, comecem a pensar
naquilo que de fato pode modificar a vida dessa população. Eu queria falar, aproveitando aqui o presidente, e esses negros, a gente quer saber, numericamente são, um exemplo, são 100 negros e negras, e 100 ou 150 não negros e negras. Agora, ele tem acesso, ingresso ao banco, a sua extensão profissional, que não acontece. Nos espaços de visibilidade, nos espaços que os salários são maiores, nós não estamos. Aí nós perguntamos dentro do banco e outras instituições e do mercado de trabalho brasileiro, a maioria do negro está atrás, nos bastidores, sim, na limpeza, não no na cargo de terceirização, na não é? vigilância. Onde como você colocou, a precarização. É um trabalho digno? É. Agora tivemos um avanço, vamos lembrar, da empregada, dos trabalhadores, empregados domésticos e domésticas. E esse avanço, ele é 50%. A trabalhadora mulher e negra, que está há 30 anos na sua casa, deu a sua vida para criar os seus filhos, as suas filhas, ela precisa ter o direito trabalhista, claro, como os demais trabalhadores. E essa trabalhadora, esse trabalhador doméstico, está no seu exercício da sua profissão, o empregador não quer te dar os direitos completos, porque quem está lá no Congresso, que está com ela, cuidando dos filhos e da família. Eu vejo também como outro avanço, Jacira. Isso é uma liberdade, né? Eu vejo também como outro avanço, Jacira e Eduardo Araújo, a questão desse no projeto de lei, acho que foi por iniciativa de algum deputado do PSOL, de proibir o boa aparência na questão dos empregos. Pô, quando é boa aparência, eu não quero contratar negro. Pô, até que ponto que se vê uma boa aparência, de repente a branca ou o branco não tem tão bela aparência quanto o negro? Então, mais ou menos assim. Nós estamos chegando quase ao finalzinho do nosso programa, mas antes das considerações finais, eu vou pedir para o presidente Eduardo Araújo falar sobre esse evento do dia 26 de novembro agora, para marcar o Dia da Consciência Negra. Como vai ser esse evento? O que vai ser debatido? Bom, nós discutimos com o Jefferson, nosso diretor do sindicato. A diretoria do sindicato resolveu criar uma secretaria nova, né? Ou seja, criou uma secretaria de combate à discriminação. Nós tínhamos uma organização que era um coletivo de gênero, raça e orientação sexual. Então nós desmembramos. Estamos criando a Secretaria das Mulheres, que é também uma população vulnerável, né, que tem pouca oportunidade, independente de ser negra ou branca, já é discriminada. Uma outra questão que é de combate à discriminação, seja ela racial, homofóbica ou qualquer outro tipo de discriminação. Então o Jefferson é o nosso baiano que está cuidando deste debate. E nós temos ainda algumas outras discussões lá internas. Mas o Jefferson trouxe a ideia, então, dos bancários debatem. Neste ponto, então, nós vamos falar da conjuntura atual e o que vai acontecer com os negros no futuro sobre essas novas perspectivas, né, tanto econômicas quanto sociais. E a gente está trazendo aí a deputada Érica, o companheiro Adame, o Chico, o Piauí. Aberta ao público em geral? Aberta ao público, nós estamos levando para a LBV, né, ou seja, qualquer pessoa pode ingressar no espaço. E existe uma apresentação de 20 minutos, de 15 a 20 minutos para cada palestrante, e aí abre-se para o debate para todas as pessoas que estiverem no momento. Então, convido toda a população do Distrito Federal a participar do evento. Nós buscaremos também transmitir ao vivo o debate, né, e pelo Facebook pode ter alguma interação, né, o Facebook dos sindicatos bancários. Nós já fizemos debate sobre a CEPIR, né, sobre a importância disso, sobre os quilombolas, e estamos discutindo ainda algumas questões sobre a capoeira, que tem um projeto de lei sobre esse ponto, mas nós apoiamos bastante e temos o apoio do Abadá Capoeira de Brasília. E a gente tem muita coisa para fazer. É evidente que o tempo é difícil, são né? Muitas, e o tempo às vezes é curto. É curto, mas nós vamos continuar incentivando isso aí para que a gente possa trazer a consciência. É isso aí, bancários, bancárias, população de Brasília, população do Brasil, além Brasil. Nós estamos chegando ao final desse programa. Jacira, eu gostaria das suas considerações finais aqui para a câmera 2. Pois não. Agradecer, né, que essa pauta seja
exercida ao longo do ano, que essa visibilidade da população negra e seus avanços tenham ressonância no mercado de trabalho e que esse espaço de comunicação, de fato, chega aonde? Chegue na ponta. Não é? Onde essa nossa comunicação brasileira, desde a sua programação, nós não estamos nela contida nos horários nobres, né? num conteúdo de novela que traga a realidade do negro brasileiro, e que nós somos consumidores, nós pagamos impostos, então estamos na igualdade nesse mundo capitalista. E essa igualdade de capital, enquanto consumidor, né? Precisa ser estabelecida essa norma de direitos iguais e oportunidades iguais. Nós, do Movimento Negro Unificado, temos uma história, mais de 30 anos da nossa instituição, e temos retomando as pautas históricas como o direito à terra, o acesso à educação, a saúde de qualidade, e que essa comunicação seja democrática, seja plural, seja diversa. Porque temos muitas ações. O Brasil está produzindo dentro dessa política da inclusão étnico-racial, mas precisa ter veículos próprios. Nós temos que assumir, nós que somos trabalhadores e trabalhadoras, que precisamos ter um canal próprio, precisamos ter nós produzindo para a sociedade. E, por último, dizer que o combate ao racismo, ele não é feito só pela população negra. É toda a sociedade brasileira, homens, mulheres, negros e não negros, para que tenhamos, de fato, uma harmonia no dia a dia nosso. Não podemos nos sentirmos contemplados e felizes vendo na rodoviária do Plano Piloto crianças de 10 anos no consumo, no mundo da drogatização. Precisamos nos incomodar, precisamos nos indignar com essa realidade. Essa realidade não é a nossa realidade, não é a realidade do povo que sucumbiu, o povo negro, que sucumbiu na construção da diáspora, né, africana e brasileira e a América Latina. Precisamos, de fato, garantir um mundo melhor e um mundo igual para todos. Igual precisa nos enxergar de forma igual. Não queremos paternalismo, não queremos migalhas. Nós queremos o que é de direito, e de direito é 100% de estarmos no mercado de trabalho. É 100% estarmos com um futuro garantido para essa juventude que está fora desse mercado de trabalho. 100% reparação para que eu saia de casa e volto de casa de uma forma íntegra, orgulhosa de ser descendente de africano e africana. Axé, e a luta continua. Axé. Nossas considerações finais agora do nosso presidente Eduardo Araújo, câmera 2. Eu queria fazer uma correção aqui, agora que eu estava elaborando aqui, lembrei que eu falei Machado de Assis, o irmão, corrigir, eu não esqueci. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Legal. Bom, gente boa. O irmão Machado de Assis é um dos nossos heróis, assim como o Almirante Negro da Revolta das Chibatas, entre tantos outros, além do, evidentemente, o mais importante dos nossos irmãos quilombolas, né, que a gente tem aí a comemoração na data da sua morte. Mas eu queria pedir desculpa aí a memória do nosso irmão Machado de Assis e falar que foi Monteiro Lobato, então, que a gente teve uma ação judicial para que impedisse que o livro Caçada de Pedrinhos fosse distribuído, porque fazia chamava a tia Anastácia de macaca, né, então, no texto do livro. Então, feito isso, nessa correção, nós temos muita coisa para fazer, mas uma das questões mais importantes é a consciência, ou seja, se nós pudermos educar melhor essa juventude e não diminuir a idade penal para colocá-los nas cadeias ou nas masmorras, né? Porque não vai ter cadeia para todo mundo se quiser fazer esse tipo de situação. Acho que a gente tem que dar oportunidade, dar educação e que haja de fato uma educação igualitária, e não uma educação apenas para que se vislumbre ou se coloque apenas mulheres brancas e loiras ou homens de olhos azuis para poder ser o domínio de
uma perfeição ou de beleza. Isso degrada ainda mais a nossa sociedade. Então, consciência dos meios de comunicação que estão aí hoje, e principalmente que a gente possa, entre os bancários, né, fazer um debate mais claro para que eles possam agir também perante toda a sociedade. Ou seja, há muita coisa para se fazer, mas caminhando um passo atrás do outro, nós vamos ampliar esse debate. Presidente, normalmente nosso programa é no início da semana, segunda-feira, hoje quinta-feira, quase final de semana. Nós já falamos aqui do evento do dia 26. Alguns informes agora, já para o início da semana que vem? Sim, a diretoria teve no último final de semana fazendo planejamento, né, na sexta, sábado e domingo, mas nesse eu convido aí para os bancários e bancadas participarem da segunda rodada, a segunda etapa, né, ou segunda fase do Campeonato dos Bancários, que ocorre sábado e domingo no Clube IAB, no Parkway próximo a Águas Claras, né? Estamos aí na segunda fase do Campeonato dos Bancários, tradição, e convidá-los aí para a semana que vem. A gente quer trazer o TV Bancários a debate sobre a reforma política. Ok, a priori segunda-feira às 19 horas. Gostaria muito de agradecer, 19h30, né? Gostaria muito de agradecer aqui a presença valiosa, maravilhosa da Jacira da Silva, nos deu uma aula sobre consciência negra, nos deu uma aula sobre cultura negra, uma pessoa que realmente tem uma grande bagagem de vivência e de conhecimento acima de tudo. Agradecer mais uma vez a presença do nosso presidente Eduardo Araújo, presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, a nossa equipe técnica, que é o Davidson aqui dentro, é o Diego lá fora, a assessoria do presidente do Sindicato dos Bancários, ao Renato, mas agradecendo principalmente a você que ficou durante esses 60 minutos. Esse foi o nosso tempo de programa hoje, conosco aqui, nessa audiência, nessa participação. Lembrando que nós temos mais um encontro na próxima segunda-feira, 19h30, qualquer mudança informaremos no site. E mais uma vez foi muito legal apresentar esse programa com essa edição especial, que é o Dia da Consciência Negra. Como disse a Jacira, um axé para todos aí. Um final de semana abençoado para todo mundo também. Segue TV Bancários.